Olá, meus queridos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos mais uma vez reunidos aqui neste encontro com a Palavra de Deus, em família, ainda no modo virtual, mas eu creio que em breve, pela graça do Senhor, estaremos juntos novamente, fisicamente, para poder nos abraçar, para podermos compartilhar o pão, trocarmos experiências e poder nos edificar mutuamente. Amados, por favor, abram a Bíblia de vocês comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 39 ao 41. Deem uma pausa, vão comigo até lá. E aí então nós começamos aqui, Marcos 4, versículo 39, que diz assim: E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amados, hoje o nosso tema será: De mim saiu o poder. Jesus, o nosso socorro, a nossa salvação nos momentos difíceis, nos momentos de aflições. Meus queridos, nós vamos usar para ilustrar esse tema a sequência do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que vai falar de dois personagens. Um deles é um dos principais da sinagoga. Era entre os fariseus e os saduceus, um dos líderes, provavelmente da sinagoga de Cafarnaum, se nós considerarmos os paralelos do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Então nós vamos entender que Jesus estava voltando de Genezaré, da terra dos Gadarenos, onde ele havia libertado ali um homem que estava possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus expulsa aqueles demônios, eles pedem para que fossem enviados aos porcos, e 2.000 porcos se lançam ao mar. O povo daquela terra, que é a terra ali de Samaria, então eles tinham essa criação de porcos, tinham o hábito de comer porcos. Eu digo isso porque os judeus eram proibidos de comer carne de porco, né? Naquele tempo. E eles então expulsam Jesus da terra deles. É interessante que quando Jesus vai, acontece isso que eu acabei de ler, né? O mar se agita, Jesus estava cansado depois de um dia inteiro pregando para uma multidão e ele adormece no barco. E aí então vem uma grande tempestade, né? O vento e o mar se agitam e os seus discípulos ficam atemorizados. E aí vão acordar o Senhor e dizem: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E aí Jesus dá a ordem, né? Acalma-te, emudece, e o mar e o vento param e eles ficam atemorizados, né? Puxa, quem é esse que tem autoridade sobre as forças da natureza? Eu acho maravilhoso isso. E aí então Jesus chega lá na terra dos Gadarenos e faz este bem àquele homem que havia muitos anos estava possuído por demônios. Vivia nos sepulcros, se machucava nas pedras, mas aqueles homens não reconheceram a bondade de Deus e aquela obra que Deus havia feito na vida daqueles. Na verdade eram dois homens, um é protagonista, mas a gente vê nos evangelhos paralelos que eram dois possuídos e expulsam de lá. Então Jesus volta, entra no barco novamente e retorna para Cafarnaum, né, para sua terra. E ao chegar lá em Cafarnaum, ele se depara com Jairo, que é este homem, né, um dos principais da sinagoga, que
que vem atrás de Jesus Cristo para lhe pedir um favor. A sua filha estava muito doente e prestes a morrer, desenganada, e ele, lutando contra tudo aquilo que ele acreditava, porque os fariseus e os saduceus não gostavam de Jesus e, na verdade, queriam arrumar um pretexto, um motivo para prendê-lo e para matá-lo. Jesus era uma ameaça a eles. Na verdade, uma ameaça à autoridade deles, uma ameaça a tudo aquilo que eles representavam para o povo, porque eles eram queridos, eles recebiam todas as honras, todas as glórias, e então queriam matar Jesus. Mas o que acontece? Quando Jesus ia nas sinagogas, ele pregava o Evangelho e ele curava, especialmente em dias de sábado. Sábado, que de novo era um dia sagrado para os judeus, porque Deus havia dado uma ordem, né, que o povo deveria consagrar o 7º dia para descanso e adoração a Deus. E Jesus vem e se apresenta como o Senhor do sábado, né? E que no sábado era lícito fazer o bem. Então, Deus veio à terra para explicar o que o povo não havia compreendido do dia de sábado. Mas pelo fato de Jesus ter feito muitas curas dentro da própria sinagoga, nesse dia, eles queriam condenar Jesus Cristo. Mas é fato que Jairo sabia disso, sabia do poder que Jesus Cristo tinha. E no coração dele, ele cria que Jesus pudesse ser o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. E então, mesmo sabendo que ele poderia sofrer uma perseguição dos seus companheiros, poderia perder até mesmo o seu cargo como um dos principais ali da sinagoga, ele luta contra tudo isso por um valor maior, o amor que ele tinha pela filha, que estava prestes a morrer. Então ele vai até Jesus Cristo. E aí eu vou convidar que vocês então leiam comigo esse trecho que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que vai do versículo 21 ao 24. E diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Dê uma pausa aí, porque a gente já vai continuar a partir do versículo 25. Então aqui nós vemos um relato desse encontro de Jairo com Jesus. E aí Jairo, ele demonstra aqui algumas coisas. Primeiro, ele creu no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Para ele correr o risco de perder as regalias e o cargo que ele tinha, e até ser perseguido pelos seus colegas fariseus e saduceus, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. E ele declara crer que Jesus seria capaz não só de salvá-la, ou melhor, de dar a vida, curá-la da doença, né? Não deixá-la morrer, mas também salvá-la. E ele declara isso. E ele assume uma postura extremamente humilde. Primeiro, que os judeus não deveriam nem se ajoelhar, nem se prostrar diante de um ser humano, apenas de Deus. E Jairo se prostra diante de Jesus, como que revelado pelo Espírito Santo,
que Jesus era o próprio Deus encarnado. E uma outra autoridade que talvez eles pudessem se prostrar, e aí por medo, era diante de um rei ou do imperador e assim por diante. Ainda assim por medo e não por reverência. Mas aqui Jairo se humilha se humilha e se ajoelha diante de Jesus e declara a ele. Mais do que isso, Jairo convida Jesus Cristo para ir à sua casa. Venha comigo, vamos até a minha casa. Olha que coisa maravilhosa, amados. Jairo creu em Jesus. Jairo se humilhou diante de Jesus. Jairo convidou Jesus para vir à sua casa. Então essa foi uma postura muito bacana. E aí Jesus aceita e vai com ele. O que é melhor ainda, porque ele é um Deus amoroso, misericordioso e nos ama. E como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Então Jesus acompanha ele. E neste caminho, enquanto Jesus acompanha Jairo até a sua casa, já naturalmente como Deus onisciente, sabendo de tudo o que aconteceria, as multidões continuavam a segui-lo. E o texto diz que a multidão o apertava. E é quando então acontece um novo encontro. E esse é o nosso segundo personagem de hoje. Trata-se da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, com fluxo de sangue contínuo. Por que a Escritura frisa essa enfermidade? Porque a mulher é como se ela tivesse menstruada diariamente, todos os dias, meses e anos, há 12 anos consecutivos. E por conta disso, obviamente, ela estava enfraquecida, ela era doente. Mas o pior disso, amados, é que a mulher, nesse período, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela estava impura. Portanto, se aquela multidão tivesse consciência do que estava acontecendo com ela, ela correria o risco de ser apedrejada. Ela não poderia estar ali. Mas ela, numa atitude de coragem, vai até Jesus Cristo. Então, vamos acompanhar esse relato. Versículo 25, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 25, diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ia a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas de tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Como se ele não soubesse. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aí a história volta para Lázaro.
Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Então Lázaro era o chefe. A quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Amados, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Paizinho amado, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de nos reunirmos e ouvir e acompanhar a Tua palavra, meditar nela, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja atuando nesse momento no meu coração e no coração de todos que acompanham esse estudo. Paizinho, dá-nos a aplicação para a nossa vida hoje da Tua palavra, que ela possa nos edificar, nos transformar, que ela nos leve, Senhor, a um novo patamar, a um degrau mais próximo do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor já enviou o Teu Santo Espírito para a Tua igreja, que somos nós, e que Ele mesmo habita dentro de cada um de nós que cremos no Teu amado Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo. Paizinho, o que nós te pedimos então, Senhor, é que o Senhor nos esvazie de nós, que nós sejamos esvaziados de nós mesmos, das nossas crenças, falsas crenças, naquilo que nós aprendemos, de todo engano que o mundo nos ensinou ao longo da vida e de tudo aquilo que nos transformou, Pai, e que nos deixou cada vez mais distantes da Tua imagem, distantes da Tua semelhança. Paizinho, esvaziando-nos de nós, encha-nos com o Teu Santo Espírito, Pai. Ajuda-nos em nossa santificação, para que sejamos transformados segundo a Tua imagem, pela mudança do nosso pensamento, Paizinho. Possamos estar cada vez mais próximo do Senhor, para que sejamos dignos, meu Pai, de sermos embaixadores da Tua palavra aqui na terra. Porque sabemos que o Senhor já nos deu poder, Senhor. Poder para pregar o Teu Evangelho e poder para viver o Teu Evangelho. Abençoa a vida de cada um que ouve este estudo, este devocional, e dá-nos aquilo que necessitamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém. Pessoal, mas eu gostaria de fazer aqui um paralelo entre esses dois personagens. E este paralelo está no versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E o outro está no versículo 42. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Meus queridos, veja que no momento de alegria, quando nascia a filhinha deste chefe da sinagoga, chamado Jairo, iniciava a aflição de uma mulher. Ela começava então a sofrer daquela hemorragia. Enquanto a alegria
de Jairo durou 12 anos, do convívio que ele teve com a sua filha amada, filhinha, de modo carinhoso, fica evidente o carinho. Foi o tempo de sofrimento daquela mulher. Ela gastou tudo o que tinha, todos os seus bens, com médicos, mas só ia de mal a pior. Nada adiantou. A sabedoria humana, os médicos humanos, nada puderam fazer por ela, não obstante ela ter gastado tudo o que tinha. E aí então veio o sofrimento. O que isso mostra é que nessa vida nós temos momentos de alegria, mas nós temos também momentos de aflição. Todos nós em algum momento sofremos, seja problemas financeiros, de relacionamento, ou de uma enfermidade, ou qualquer outra coisa, né? Às vezes coisas até banais. E nós sofremos muito por aquilo, ficamos ansiosos, angustiados em relação às coisas. E eu acho que nós estamos vivendo exatamente em um tempo assim, um tempo de muitas angústias, em que nós não sabemos como será o dia de amanhã, se teremos saúde ou se teremos trabalho, enfim, tudo é uma incógnita. O mundo padece. E como eu já disse antes, nós estamos sofrendo as consequências do pecado da humanidade. Tudo que está acontecendo não foi o mal criado por Deus, mas Deus permitiu porque o mundo se afastou dele, deu as costas para ele. Por isso que é importante nós olharmos para estes dois personagens que agora, neste momento, estão sofrendo igualmente aflições. Seja Lázaro, Jairo, estou chamando Jairo de Lázaro toda hora, né? Acho que devo ter lido a respeito dele, ficou na mente. Jairo, falando, né, que está aqui implorando ao Senhor, e aí então nós já vimos pelo restante do texto que depois de Jairo ter reconhecido, ter tido fé, ter se prostrado e se humilhado e ter convidado o Senhor Jesus para a sua casa, o milagre aconteceu. E vimos que também esta mulher fez 3 coisas importantes aqui. A primeira coisa que ela fez foi ouvir a fama de Jesus. Meus queridos, vocês já ouviram a fama de Jesus? A fama de Jesus Cristo, ela está relatada aqui, olha, na sua palavra. Nós vamos ver aqui o Antigo Testamento profetizando a respeito dele. E nós vamos ver o Novo Testamento mostrando o seu ministério e obra. E o início, então, da igreja e até falando sobre os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eles começaram logo depois da ascensão de Jesus Cristo. E tem sido, por exemplo, hoje será o último dia, infelizmente, para muitas pessoas. Aquelas que dormirem hoje em Cristo Jesus têm a esperança da ressurreição e vida eterna. Mas muitos, infelizmente, vão morrer hoje sem ter chamado, convidado o Senhor Jesus para a sua casa, para a sua vida. Por isso que é tão importante nós estarmos atentos a estas coisas. E essa mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Só que ao ouvir a fama de Jesus, ela teve fé. Porque ela disse, lá no versículo 27, aliás, ela disse no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. No 27 ela ouviu, no 28 diz que ela foi, que ela pensou consigo mesma, isso foi um ato de fé dela. Se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Isso é fé. E aí então aquela mulher enferma, enfraquecida, enfrentando uma multidão que se apertava e ela precisava chegar até Jesus Cristo. Imagina a dificuldade, amados, dessa mulher chegar até lá. Então foi muito difícil para ela conseguir isto.
E sem contar o risco dela ser descoberta em sua enfermidade e ser então apedrejada por aquela multidão. Queridos, se você acha difícil ir a Jesus Cristo, imagine como foi para essa mulher e como foi também para Jairo, que teve que abrir mão de toda a pompa, de toda a autoridade que ele tinha como um chefe da sinagoga, um chefe religioso dos judeus, que tinha muitas regalias, e ele disse: não, eu vou, não me importo, não me importa. Talvez ele tenha ido, pode ser, muito mais por amor à filha, mas sem dúvida nenhuma ele creu em Jesus. Ele não arriscaria a sua reputação indo até Jesus Cristo se ele não tivesse fé que Jesus realmente tinha autoridade para não só curá-la, mas também salvá-la. Vejam que esses dois exemplos nos mostram isso. E o próprio versículo 27 vai dizer, então, que ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Amados, como é que nós podemos pensar hoje nessas questões de uma forma prática? Eu já ouvi a fama de Jesus, eu já fui até Ele, eu tive fé suficiente para ir até Ele e tocar nele. Entenda, amados, que tocar em Jesus Cristo representa para nós hoje obedecermos ao Senhor, nos entregarmos a Ele. Lembra que nós vimos ali no capítulo 4 hoje, quando Jesus repreendeu o vento e o mar, e depois que houve aquela bonança, ele olha para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Amados, a timidez para declarar o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, é uma demonstração de uma fé pequena. Porque eu preciso me humilhar se eu tenho vergonha. Entenderam isso? Se eu tenho vergonha de declarar publicamente que Jesus é o meu Senhor e Salvador, isso é sinal de uma fé pequena. Porque eu acho que isso vai me envergonhar. Envergonhar diante do quê? Diante de uma sociedade que não crê em Deus e que está condenada por isso? Da minha família que tem outras crenças, outros valores e que pode me julgar? De clientes que de repente pensem diferentemente de mim e não entendam o amor que eu tenho por eles simplesmente porque sou filho de Deus e servo de Jesus Cristo e que faria tudo por eles? Entenderam? Eu não tenho que me preocupar com isso. A minha vida não está na mão de políticos. Eu não dependo de crises econômicas ou de momentos bons ou ruins, enfim. Eu não tenho dependência nenhuma aqui na terra. A minha vida está nas mãos de Deus. É Ele quem supre todas as minhas necessidades. E eu declaro isso, sem timidez. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu creio no Senhor. E é interessante, amados, que quando eu ouço, eu tenho fé e eu vou a Jesus Cristo. E eu torno Jesus Cristo o Senhor da minha vida. E porque Ele é o meu Senhor, eu não sirvo mais ao pecado. Eu não sirvo mais ao mundo, mas eu sirvo a Ele. E aí a palavra vai dizer: de mim saiu poder. Amados, a nossa fé em Jesus, ao buscá-lo, faz com que dele saia poder sobre a nossa vida. E é poder para curar, é poder para libertar, é poder para pregar o Evangelho. É poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. É poder para viver o Evangelho.
A nossa santificação depende do poder dele, que ele nos deu através do Espírito Santo, Deus. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, e eu tenho se eu creio que Jesus é o meu Senhor. Porque ninguém declara Jesus Cristo como Senhor, como Filho do Deus vivo, se de Deus não vier esta revelação, esta iluminação. Então nós já temos. Uma coisa então é ter o Espírito Santo, mas a outra é ser cheio do Espírito Santo. Nós nos enchemos do Espírito Santo na medida em que nós vamos nos santificando, nos esvaziando de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é obra da carne, e nos enchendo dos frutos do Espírito. E isso só pode acontecer, meus amados, pela fé. Amém? Queridos, esses dois personagens, a mulher do fluxo de sangue e Jairo, nos ensina então as atitudes que nós devemos ter para que do Senhor saia poder sobre a nossa vida. Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Não sei qual é o mal que hoje você vive, se é que vive algum, mas com certeza viverá algum em algum momento, porque nesta vida Ele garantiu que teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, devemos ter coragem, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Amados, o maior mal que nós devemos vencer neste mundo é o mal de uma vida afastado de Deus. É o mal de estarmos longe da presença do Senhor, longe da sua palavra, que é a verdade. Jesus orou ao Pai e pediu para que o Pai nos santificasse na verdade. E na sequência ele diz: a tua palavra é a verdade. Queridos, não esperem apenas este momento semanal para lermos e meditarmos na palavra de Deus. Ela deve ser lida diariamente, todos os dias. Todos os dias leia ali um capítulo, 2 capítulos. Não leia as mesmas coisas, porque o mundo criou teologia a partir de versículos. E nós só podemos compreender a plenitude de Deus se nós conhecermos a sua obra por inteiro. Olharmos em perspectiva dá uma clareza muito diferente do que Deus é, de quem Ele é, dos seus atributos, do que Ele espera para nós, da sua vontade, da sua obra redentora. Conheça o Pai. E se você tiver dúvida, me escreve, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem através do YouTube, enfim. Hoje nós temos muitas formas de nos comunicar. Já que pessoalmente está difícil, pelo menos virtualmente eu estou acessível. E eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você a sua dúvida, ou esclarecer, melhor dizendo, cada uma delas. E pode ter certeza, meu amado, minha amada, que eu sempre farei isso com muito zelo. Eu tenho temor a Deus. Eu nunca iria nem além, nem ficaria além, aquém da sua palavra. De toda forma, tudo o que eu explico aqui deve ser confirmado aqui. Tá legal? Então eu sou um ser humano. Então eu reconheço que sou falho. Então se você não acredita no que eu estou dizendo, vá aqui e leia. Conheça por si próprio. Ore ao Espírito Santo e Ele vai te revelar tudo aquilo que você quiser saber. Ele nos dá a sabedoria para isso. Não nega a ninguém que o pede. Tá bom? Amados, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, que vocês tenham aí mais uma semana abençoada na presença de Deus. E precisando de mim, me procure, vamos conversando, né? Enfim, estamos juntos.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada amado e cada amada que acompanhou este vídeo, esse estudo, esta devocional. Paizinho, que o coração dessas pessoas esteja como uma terra fértil, recebendo essa santa semente, e que ela cresça no entendimento, cresça no coração, transforme a vida de cada um deles, Pai. Que essa semente ela se torne uma árvore frutífera e que ela dê frutos para a eternidade, Pai. Que a partir da vida delas, outras vidas possam ser alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Fiquem em paz, meus queridos. Amo vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.